talvez o seu comportamento não esteja permitindo que o seu relacionamento melhore ainda mais. E hoje eu tô aqui para bater um papo com você, para que a gente possa falar sobre pequenas mudanças que a gente faz por quem amamos. Não estou falando de mudança na nossa essência, daquilo que de fato nós somos, mas em atitudes pequenas, banais, ali do nosso cotidiano, que muitas vezes acabam incomodando a pessoa que a gente ama. Muitas pessoas acreditam que elas nasceram de um jeito e elas vão morrer daquele jeito e eu não posso mudar, porque se eu mudar não vale a pena mudar por outra pessoa. Será que não vale a pena mudar nadinha pela outra pessoa que a gente ama? Por uma pessoa que a gente está querendo construir a vida? Vamos imaginar aqui um caso hipotético, onde numa casa a mulher gostaria que o homem colocasse a roupa no cesto de roupa suja. E ele sempre colocou a roupa suja no cantinho do quarto. Deixava ali no cantinho, não incomodava ninguém. Só que a mulher está se incomodando com isso. Eu acho que nessa situação a gente tem duas hipóteses. O rapaz pode simplesmente começar a colocar a roupa no cesto de roupa suja. Tudo bem. Não vai mudar muita coisa, a roupa continua suja, separada num local específico. Só que para a pessoa que ele ama faz diferença. Entende como é um pequeno detalhe ali do seu dia a dia que você pode melhorar para você evitar conflito? E no caso da mulher, será que ela precisaria todos os dias que o rapaz deixar a roupa suja ali no cantinho? Implicar com ele? Brigar com ele? Não precisa, gente. Tem que ser uma coisa mais fluida. Então a gente começa a perceber que a mudança num relacionamento, onde o casal busca algo duradouro, ela precisa ser leve, ela precisa ser flexível. Onde a gente pode utilizar, de um lado, o rapaz fazendo o que a mulher gostaria, e do outro lado, a mulher não implicando por pequenas vezes que o rapaz se desatentou e deixou ali no canto, entendeu? Esse foi só um dos exemplos, tá? Eu não tô aqui falando que a gente tem que escutar que o homem fala ou que a mulher fala, eu tô aqui falando de como que a gente consegue construir um relacionamento mais duradouro. São coisas que eu aprendi convivendo com a minha esposa. Então tudo que eu trago para vocês aqui, ou eu já vivi muito no meu cotidiano, ou é uma coisa que eu já conversei com a minha esposa por bastante tempo, porque a gente adora ter uns papos reflexivos. Então, eu já gastei um pouco de tempo amadurecendo essas ideias e, cara, de verdade, no final do dia, você vai estar com a pessoa que você ama e valeu a pena brigar por aquilo? Não valeu. Hoje em dia, eu percebo que as pessoas, elas são tão individualistas que elas não aceitam mudar nadinha pela outra pessoa. Eu nasci assim, eu vou morrer assim e acabou. Cara, se todo mundo tiver essa ideia, não vai mais existir relacionamento no mundo, sabe? A gente vai ter um monte de gente inflexível, onde não existe adaptação, e a gente não pode nunca esquecer que um relacionamento duradouro exige adaptação. Tá? E eu falo isso principalmente para aquelas pessoas cabeça dura, cara. Aquela pessoa que ela não aceita nada diferente. Eu já fui assim. Eu já trouxe muito problema pro meu relacionamento por ser inflexível. Graças a Deus e a terapia, que eu também já falei no outro vídeo, cara, eu consegui melhorar. Tá certo que eu ainda sou a mesma pessoa de antes, com pequenos ajustes. Eu não tô falando aqui que você vai ter que deixar de ser quem você é, mas algumas coisas não tem problema a gente mudar, porque a boa convivência, ela é assim. A gente precisa estar sempre se adaptando, e isso também só funciona, obviamente, se o outro lado também está se adaptando. Porque se só um lado está se esforçando, a gente acaba tendo que só uma pessoa está se dedicando ao relacionamento. Isso também não vai para frente. Só que vamos imaginar num cenário hipotético que tudo que eu falar aqui vale para os dois lados. As duas pessoas precisam estar empenhadas em fazer o relacionamento fluir. Do contrário, não vai para frente, beleza? Existe uma grande diferença quando a gente fala em mudar por amor e mudar por uma pressão externo. E eu até vou dar um exemplo real que aconteceu na minha vida que eu precisei mudar. Mas na minha cabeça, o que eu acredito é que quando você muda por amor, você está reconhecendo aquilo em você. Você percebeu que aquele seu ato, ele de fato está incomodando a pessoa que você ama. E por isso você quer mudar. Você não está mudando porque alguém está te pressionando a mudar. É uma coisa totalmente sua. Tem aquela frase que ninguém muda pela outra pessoa, mas eu acrescento mais um pedaço nessa frase, exceto se essa mesma pessoa quiser mudar.
Porque quando a própria pessoa quer mudar, ela quer mudar para o relacionamento dela dar certo. Tá entendendo a diferença? Não estou mudando porque o outro exige que eu mude. Não, eu estou mudando porque eu quero mudar. Porque eu quero que o meu relacionamento dê certo. Isso é muito importante. Essa é a diferença entre você mudar por amor e mudar por pressão. Léo, o que seria mudar por pressão? Vamos imaginar aí qualquer situação na onde cada um de um lado do relacionamento tem um comportamento totalmente oposto e sempre tem aquela ameaça emocional. Não, desse jeito a gente vai terminar. Se continuar desse jeito, eu vou embora. Gente, a gente nunca pode ficar ameaçando que vai terminar um relacionamento só para a gente conseguir aquilo que a gente quer. Isso é manipulação e é algo totalmente horrível de se fazer dentro de um relacionamento amoroso. E de qualquer tipo de relacionamento, convenhamos, até mesmo com amigo. Você não vai ser aquele cara que vai ficar manipulando o seu amigo para ele fazer o que você quer. Isso daí é coisa de gente baixa. Convenhamos, né? Só que isso seria uma mudar por pressão. Meu Deus, eu tenho que mudar, porque senão o meu relacionamento já era. Não. E como que a gente faz para melhorar? Como que a gente consegue trocar um comportamento pelo outro? É necessário que haja diálogo. Nem o homem, nem a mulher tem bola de cristal. Guarda isso, tatua na sua testa se você acha que a pessoa com quem você está dividindo a vida, ela precisa adivinhar o que você quer ou do jeito que você quer as coisas. Não, a gente não tem essa capacidade ainda, tá? Nem homem, nem mulher. A gente precisa sentar e conversar. A gente precisa falar, olha, vou dar um exemplo, vários exemplos, tá? A pessoa chega e fala pro outro, não gostei que você falou assim, assim, assado comigo, porque eu me senti mal, eu me senti pressionado, me senti envergonhado, qualquer coisa que seja. Eu estou expondo aquilo que eu não gostei. Ou então, olha, da próxima vez que a gente for fazer atividade X, será que você poderia fazer tal coisa? Tá percebendo que eu não tô impondo nada? Eu tô comunicando que eu me senti mal e tentando chegar no meio termo. Porque às vezes é difícil para os dois mudarem completamente e não precisa. Se um cede de um lado e o outro está cedendo do outro, pronto, a gente chega ali no equilíbrio, que é o que a gente precisa. A gente precisa atingir o equilíbrio. Imagina que a gente está num cabo de guerra, tá cada um puxando de um lado. Se só um solta, o outro puxa com força e essa pessoa que soltou, ela vai cair, ela vai capotar. Só que se você consegue ir soltando aos pouquinhos, cada um vai cedendo de um lado, daqui a pouco a corda já tá frouxa, não existe mais tensão e ninguém caiu, ninguém se machucou e tá tudo certo. Então isso é importante. É importante que a gente comunique. É importante que a gente comunique o que nos desagrada, entendeu? Direto eu e minha esposa fazemos isso. Olha, não gostei disso, por conta disso. Me senti assim, assim. E assim, nunca num tom impositivo, porque sempre que você ergue o tom de uma maneira para brigar com a outra pessoa, e a sua expressão corporal é uma expressão de batalha, de confronto, a outra pessoa automaticamente vai reagir impondo o lado dela. Ela vai impor o dela, você vai impor o seu, vai ter conflito, só choque de ideias, de argumentos e ninguém vai querer ceder. Daqui a pouco nada aconteceu. Então isso nunca é uma boa ideia. Um diálogo assim nunca vai levar a lugar algum, tá? Então aprendam a conversar civilizadamente, sem gritar. Evite também movimentos muito bruscos, principalmente os homens quando forem comunicar alguma coisa às suas parceiras. A gente tem, né, essa agressividade dentro da gente muitas vezes. É importante que todos os homens saibam conter os ânimos quando a gente vai conversar de alguma coisa que não nos agrada. É importante que a gente faça isso, que a gente tente manter a voz tranquila, que a gente tente montar um ambiente ali pra gente conversar na boa, sem gente por perto e tudo mais. Isso é importante. Agora eu quero contar aqui pra vocês duas histórias da minha própria vida, do meu relacionamento, que teve de fato esse diálogo e essa conversa e aí ambos os lados se adaptaram. A primeira história é... A minha esposa, ela gostava de beber cerveja, mas era assim, bem pouco mesmo, sabe? Quase nunca ela bebia. Só que tiveram alguns acontecimentos na minha família que me afastaram totalmente do álcool. Eu sou um rapaz de 26 anos e eu nunca bebi. Então, eu conversei com ela, ela entendeu o meu lado, porque eu não gostava de bebida alcoólica, e ela não bebe mais. Para ela foi fácil, porque ela não era apaixonada por bebida alcoólica. De vez em nunca ela acabava tomando, então para ela foi tranquilo, beleza. Ela parou, não teve problema, fez por mim. Eu tenho certeza absoluta que ela fez essa mudança por mim, por amor a mim, e eu reconheço isso até hoje.
E a segunda história, o segundo exemplo, é que eu, desde criança, eu fui criado dentro do meio esportivo. Eu fiz arte marcial desde os meus 8 anos de idade. Então a gente sabe que na arte marcial a gente tem uma disciplina que é quase militar, né? Se você vem aí de uma escola de uma arte marcial rígida, você sabe das regras, da hierarquia e tudo mais. Uma das coisas que eu sempre aprendi foi pontualidade. E no começo do nosso relacionamento, a gente marcava de treinar, por exemplo, 7 horas. Ah, vamos treinar 7 horas no sábado? Vamos? Cara, dava 7h15. Ela tava deitada ainda. Nossa, mas a gente discutia, eu falava, pô, mas a gente combinou esse horário, eu já tô pronto, e você ainda não tá pronto, você não leva a sério, não sei o quê. E aí ela falava, mas calma, é final de semana, tá tudo bem, a gente não vai ter compromisso. E eu ficava, mas não pode, porque foi o combinado e o horário, e a disciplina do horário. Puta, aquele cara chato, sabe? Cabeça dura. E aí eu fui aprendendo a ser mais flexível. Hoje, a gente marca de treinar, a gente tem várias opções. Muitas vezes, ela também já entendeu como o horário é importante para mim, então ela também se esforça para estar pronta no horário que a gente combinou. Caso a gente se atrase no horário, eu tento ficar na boa, eu não arranjo discussão por qualquer atraso, sabe? Porque não vale a pena. E como a gente treina no quintal de casa, muitas vezes eu acordei cedo, porque eu quase sempre acordo todos os dias no mesmo horário, mas final de semana ela tá ali deitada, eu vou ali, converso com ela, falo, já quer levantar, já posso ir no treinando, e pronto, cara, eu vou, deixo ela descansar, ela também trabalhou a semana inteira, às vezes tá querendo descansar, ela gosta de dormir um pouquinho a mais. Percebe as individualidades? Onde cada pessoa tem meio que um modus operandi ali dentro dela que aconteceu durante a vida inteira, então a pessoa não vai conseguir mudar da água para o vinho. E é importante que você consiga olhar essas individualidades e tomara que a pessoa que você divide a vida também consiga identificar isso em você, as individualidades que você tem diferente dela, para que vocês possam se adequar. Lembra do cabo de guerra? Cada um solta de um lado para que ninguém acabe se machucando e rolando pro chão ali. Então isso é muito valioso, beleza? Muitas pessoas entram num relacionamento e uma coisa que elas nunca param para refletir é: essa pessoa teve uma criação totalmente diferente da minha. Quando eu levei a minha esposa a primeira vez no shopping, ela falou pra gente estacionar numa rua paralela ao shopping pra gente não pagar estacionamento. Só que eu fui criado sempre pensando no conforto, sempre querendo parar mais perto, caso, por exemplo, chova e tudo mais. Foi uma coisa que eu aprendi com meu pai. Falei, não, a gente vai entrar lá no estacionamento, a gente vai estacionar lá dentro, não tem problema a gente pagar estacionamento. A gente tá vindo para um momento de descontração, a gente veio curtir, não precisa, 10, 20 reais não vai matar a gente, tá? Tá tudo bem. E depois a gente conversou, ela falou, eu falei aquilo pra você porque quando eu ia com os meus pais no shopping, a gente sempre ficava dando voltas e voltas até a gente encontrar uma vaga na rua para não pagar estacionamento. Cara, se uma simples atividade que é ir ao shopping já gerou uma mudança de comportamento entre as duas pessoas, imagina o cotidiano. Imagina na onde guarda coisa X, como que faz tal coisa. Cara, sempre vai ter divergência. Coloca isso na sua cabeça. A gente não vai encontrar uma pessoa 100% igual a gente nos comportamentos do dia a dia. Por isso que é importante que você foque em princípios e valores. Isso é inegociável. As outras coisas, a gente se ajeita, entendeu? Então, assim, tenta levar mais na boa isso daí, porque as pessoas são diferentes, elas tiveram criações diferentes. Dito tudo isso, a gente pode concluir que o importante é que você não mude a sua essência, mas mude pequenos comportamentos que desagradam a pessoa que você ama, sabe? E essas pequenas mudanças, quando elas são valorizadas, quando a outra pessoa reconhece que você está mudando por ela, isso também fortalece o seu relacionamento, sabe? Isso deixa vocês mais unidos. Isso é muito importante, porque não adianta a gente querer que a outra pessoa mude se a gente também nunca muda. É importante que essas coisas partam da gente. A gente tem que dar o primeiro passo. Nós estamos nessa terra para servir a outra pessoa. Assim como Jesus Cristo se doou por nós, por amor, nós também devemos nos doar por outra pessoa. Pela pessoa que a gente ama, pela pessoa que a gente quer construir a nossa família. O egoísmo, ele não vai te levar a lugar nenhum. Mudar pela outra pessoa, sem que você perca quem você de fato é, não é um sinal de fraqueza. Fraqueza é você ser uma pessoa imatura, uma pessoa egoísta, que só foca no próprio umbigo, que só quer saber de si, sabe? Isso é um sinal de fraqueza.
Quando você amadurece, quando você enxerga o que de fato é importante na vida, que é construir uma família, é conhecer uma pessoa que tem os mesmos princípios e valores que você e não perder essa pessoa por pequenos atos imbecis, sabe? Isso é importante e por isso você se doa para outra pessoa por amor e essa pessoa que te ama, ela também vai se doar por você e dessa maneira vocês vão conseguir construir um relacionamento sólido e duradouro. No fim, é muito importante ter um diálogo sincero e saber equilibrar quem nós somos e o que nós estamos dispostos a mudar para que aquele relacionamento dê certo. E nós só vamos conseguir saber até onde a gente consegue mudar quando a gente senta com a pessoa que a gente ama e conversa e vê o quanto aquela pessoa está, entre muitas aspas, exigindo que, na verdade, são as individualidades dela. Vou dar um pequeno exemplo. Ter ou não ter filhos? Casar ou não casar na igreja? Morar no Brasil ou morar fora? Cada pessoa sabe na onde aperta o seu calo. E você precisa estar disposto a conversar. Por exemplo, eu quero ter filho. A outra pessoa não quer ter filho de maneira alguma. Vai combinar? Não vai. Entendeu? Ah, a pessoa quer ter 3 filhos. Ah, eu quero ter 2. E aí, tranquilo? Ah não, tranquilo, tendo 2 filhos pra mim não tem problema algum. Galera, isso aqui é só um exemplo, tá? É só um exemplo de como a gente encontra o equilíbrio num diálogo. Não é nem tudo você e também não é nem tudo eu, entendeu? É um pouquinho de você, um pouquinho de mim, a gente vê ali na onde que a gente consegue se encontrar ali no meio do caminho para que o relacionamento flua. Ele precisa ser leve e ele precisa não ser desgastante diariamente, beleza? Galera, esse é o bate-papo que a gente teve aqui hoje. Se você gostou, deixa o like porque vai ajudar o YouTube a entregar esse conteúdo para mais pessoas que precisam desse bate-papo, beleza? Valeu e até mais!